Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Inspirados por esta música deliciosa, imaginem-se assim, num café das ruas de Paris, quentinhos, a olhar pelas montras para as ruas frias e com um café saboroso nas mãos, acompanhado de um caracol de uvas passas ainda morno, ou então um chausson de maçã. Pois é, este episódio do nosso podcast começa mesmo bem. Neste episódio, vamos falar de um tema de conversa algo frequente na consulta de Medicina Geral Familiar. Doutor, agora com a arritmia devo deixar de beber café? Ou então, doutor, por causa do meu coração posso continuar a beber café? Pois é, este tema vem a propósito de um ensaio clínico randomizado, o DECAF, é o nome do ensaio clínico, em que DECAF significa Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? E este ensaio foi publicado na JAMA recentemente, no passado dia 9 de novembro, e testa precisamente esta questão em doentes com fibrilação auricular persistente submetidos a cardioversão. Então, a pergunta clínica do estudo foi a seguinte: em adultos com fibrilação auricular persistente submetidos a cardioversão elétrica que já consumiam café, é melhor continuarem a beber café com cafeína ou absterem-se completamente de café e de outros produtos com cafeína para reduzir o risco de recorrência de fibrilação auricular? Trata-se então de um ensaio clínico randomizado, prospectivo, multicêntrico e internacional, com pacientes recrutados de 5 hospitais dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Trata-se de um ensaio clínico aberto, ou seja, não houve ocultação. E, ao todo, participaram 200 pessoas. Então, para selecionar os participantes do estudo, foram avaliados, ao todo, 1.965 adultos, com 21 ou mais anos de idade, com fibrilação auricular persistente ou flutter, com cardioversão elétrica planeada. Fez também parte dos critérios de inclusão o seguinte: as pessoas terem história de consumo de pelo menos uma chávena de café por dia, em algum momento nos 5 anos anteriores, terem uma esperança de vida superior ou igual a 6 meses e disponibilidade para aderir aleatoriamente a um dos dois grupos, ao grupo continuar a beber café ou então ao grupo da abstinência de café ou bebidas contendo cafeína. Depois, os participantes selecionados foram submetidos à cardioversão elétrica e só entraram no ensaio clínico aqueles em que a cardioversão foi bem sucedida. Ficaram então 200 pacientes para serem randomizados, em que 100 foram alocados ao grupo com consumo de café e 100 alocados ao grupo da abstinência total de café, incluindo café descafeinado e de outros produtos com cafeína. A idade média dos participantes foi de 69 anos, cerca de 70% eram homens, metade fazia antiarrítmicos, quase todos faziam anticoagulação oral e a baseline de consumo de café era semelhante entre os dois grupos, uma mediana de 7 chávenas por semana, aproximadamente um café por dia. No grupo intervenção, os participantes foram encorajados a beber pelo menos uma chávena de café com cafeína por dia, ou então um café expresso, e a manter o padrão de consumo habitual sem aumentos ou reduções intencionais. No grupo controlo, os participantes foram encorajados então a terem uma abstinência completa de café, incluindo o café descafeinado e de outras fontes de cafeína. O seguimento foi realizado durante 6 meses, com contactos programados aos 1,
3 e 6 meses. Esses contactos podiam ser por telefone, vídeo ou contactos presenciais. E esses contactos serviram para reforço da alocação, para a avaliação do consumo de café e cafeína, para a avaliação da recorrência de fibrilação auricular ou flutter, para a verificação de eventos adversos e eventual registro em dispositivos como, por exemplo, o ECG, monitores, dispositivos implantáveis. Em relação aos outcomes avaliados, o outcome primário foi a primeira recorrência clinicamente detectada de fibrilação auricular ou flutter, com duração superior ou igual a 30 segundos, confirmada por um médico através de ECG de 12 derivações, monitorização portátil ou dispositivo implantável, analisada como tempo até ao evento. Também foram avaliados como outcomes secundários a recorrência de fibrilação auricular isolada, a recorrência de flutter isolado e também eventos adversos como infarto, AVC, descompensação de insuficiência cardíaca, idas ao serviço de urgência, internamentos e morte. Vamos então aos principais resultados. Após 6 meses, os resultados foram algo surpreendentes. No grupo que tomou café, 47% dos participantes tiveram recorrência de arritmia. No grupo de abstinência, 64% tiveram recorrência de arritmia. Isto corresponde a uma redução de cerca de 39% no risco de recorrência no grupo exposto ao café, com um hazard ratio de 0,61. Não foram observadas diferenças significativas em eventos adversos entre os dois grupos. Em suma, caros colegas, neste estudo, tomar café moderadamente pareceu associar-se a um menor risco de retorno da fibrilação ou flutter auricular do que a abstinência total de cafeína. Pois bem, este é um resultado surpreendente, mas interessante e positivo para quem gosta de continuar o seu consumo de café. Durante décadas, prevaleceu a crença de que a cafeína seria pró-arrítmica e, por isso, muitos doentes com fibrilação auricular eram, e se calhar ainda hoje são, muitas vezes, aconselhados a evitar café. Ora, esta evidência mostra precisamente o contrário. Aliás, se nós repararmos, o próprio nome do estudo, como eu disse no início, era nesse sentido. Era DECAF, significa Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? Quase que dá a entender que os autores previam que eliminar o consumo de café ajudaria a evitar a recorrência de fibrilação auricular. Verificou-se precisamente o oposto. Este estudo desafia essa visão e é interessante. Os autores levantam aqui também algumas hipóteses para tentar explicar o resultado que obtiveram. Eles consideram que, por um lado, a cafeína pode exercer efeitos benéficos através do bloqueio de receptores de adenosina, modulação neurohormonal ou efeitos anti-inflamatórios. Também é possível que, em pessoas que consomem habitualmente café, o organismo desenvolva alguma tolerância aos efeitos excitantes da cafeína, mitigando os potenciais gatilhos de arritmia. É importante sublinhar que o estudo se focou em doentes com fibrilação auricular já tratada, tinham feito a cardioversão e que tinha sido bem sucedida, e isto não nos diz diretamente se o café previne o aparecimento de fibrilação auricular em pessoas sem fibrilação prévia e, portanto, temos que fazer aqui essa salvaguarda. Para nós, médicos de família ou para profissionais que acompanham doentes com fibrilação auricular, este estudo traz-nos aqui algumas reflexões. Por um lado, a recomendação universal de evitar cafeína em doentes com fibrilação auricular parece estar claramente ultrapassada. Em doentes estabilizados, com ritmo mantido, uma chávena de café por dia pode ser compatível com a sua segurança e até, talvez, de acordo com este estudo, lhes traga algum benefício. É óbvio que nós agora gostávamos de ver estes resultados replicados noutros estudos. A decisão, por outro lado, deve ser individualizada. Sabemos que há alguma variabilidade de pessoa para pessoa e alguns pacientes podem perceber que a cafeína desencadeia sintomas, palpitações, ansiedade, insónia e aí claramente o consumo deve ser evitado, mas há outras em que não se verifica esse efeito e então aí também não há motivo para desaconselhar o consumo do café. No fundo, vale a pena dialogar com o nosso paciente e, caso a caso, decidir em conjunto.
Em termos de aconselhamento de estilo de vida, este estudo encoraja, digamos, uma certa normalização do café, mas sem ignorar os restantes hábitos das pessoas, ou seja, a boa hidratação, o controle da pressão arterial, a cessação tabágica, a dieta saudável, os hábitos de sono. Todos esses fatores também são relevantes na gestão da fibrilação auricular. Como qualquer estudo, há aqui algumas limitações que convém ressaltar. A amostra foi algo restrita, 200 participantes, 100 em cada grupo, e todos tinham já o hábito de consumo de café. Não sabemos se os resultados se aplicam a quem começa a beber café de novo, é um dos aspectos a ter em consideração. Outra limitação a ter em consideração é que o período do estudo foi relativamente curto, foi de 6 meses. Não se avaliou o consumo de outras formas de cafeína, por exemplo, chá, bebidas energéticas, nem variações na dose de cafeína. Os doentes mantiveram a medicação e terapêuticas associadas, o que também pode ter influência nos resultados obtidos. Por isso, caros colegas, embora promissor, este estudo não legitima propriamente generalizações apressadas, nem uma recomendação do tipo beber café ajuda a prevenir fibrilação auricular ou arritmias e, portanto, não devemos, digamos, extrapolar desde já nesse sentido. Mas abre aqui uma linha de investigação interessante e, sobretudo, abre a tal possibilidade de, nas pessoas que já consomem café, de não ser necessário a respectiva restrição. Este estudo, o estudo do DECAF, sugere que para muitos doentes com fibrilação auricular, depois da cardioversão, beber moderadamente café pode não só não ser prejudicial, como até associar-se a menor risco de recidiva da arritmia. Isto desafia várias recomendações tradicionais. Como médicos de família, podemos agora abrir o diálogo em vez de proibir automaticamente a cafeína. E assim terminamos mais um episódio do podcast MG Familiar. Se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos colegas e amigos. E muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.